Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Acredito que você já nos conhece. E se é pela primeira vez que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vinda a esta mensagem que hoje nós iremos falar a todos vocês sobre a salvação, a importância da nossa salvação. Você se preocupa com a sua salvação? Se você partisse hoje, para onde iria a sua alma? Será que você pensa como a maioria das pessoas que dizem, Deus sabe para onde eu irei após a morte? Na verdade, não é Deus que sabe, porque a escolha não é feita por Deus. A escolha é feita por você, a escolha é feita por mim. Só que enquanto nós vivemos aqui na Terra. Só que como aqui na Terra é muito bom de se viver, entre aspas, né? Muito bom de se viver, há muitas coisas que iludem, há muitas coisas que fazem as pessoas esquecer-se de Deus, principalmente os problemas espirituais, principalmente os adversários. Eles lutam para que as pessoas não pensem na salvação. Então as pessoas vivem como se a vida fosse apenas para ser vivida aqui na Terra. E não é. Depois que você morre, depois que você partir dessa vida, ou se Jesus voltar, aí que começa uma outra etapa, uma outra jornada. Só que esta jornada é a jornada eterna. Enquanto nós aqui vivemos, a Bíblia diz no Salmo 90 que o nosso tempo de vida está limitado entre 70 e 80. Esse 70, 80 não é o tempo exato que contagem regressiva para quanto tempo viveremos sobre a Terra. Quando a Bíblia fala de 70, 80, na verdade ela está dizendo assim: todos os seres humanos precisam saber de uma coisa: eu nasci, portanto eu vou morrer. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos esta consciência da nossa existência e, consequentemente, tenhamos consciência de que, se eu nasci, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer, eu irei morrer. Então, o Salmo 90, verso de número... Deixa eu ler aqui, vou ler todo o Salmo 90, tá? Até o versículo 11. Não preciso ler mais, porque aí, até o versículo 11 já fala para nós assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Nosso refúgio é onde nós nos amparamos, onde nós seguramos. Antes que os montes nascem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Antes que os montes nascessem e que formasse a terra, que formasse o mundo, tá? De eternidade a eternidade, Ele é Deus, tá? Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, ou são como 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Passou. Então 1000 dias para Deus, 1000 anos, é como um dia. Olha como Ele é grande na sua majestade, no seu poder. E diz mais: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim é a vida do ser humano. Quer dizer, o ser humano faz, como diz aqui, ó, de madrugada floresce, de madrugada
viceja e floresce, né? E à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aí o salmista aqui está falando, é Moisés aqui, é uma oração que Moisés está fazendo, e Moisés está falando sobre a origem de todas as coisas, reconhecendo que Deus é o Senhor. Interessante, é um salmo de Moisés. Moisés falando sobre a origem da criação de todas as coisas, inclusive da criação do homem. Deus que viu, Moisés que viu o povo desobedecer a Deus no deserto, as pessoas andando como quiseram no deserto, e Moisés conhecia Deus face a face. E aí diz assim, verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então aqui o salmista Moisés está dizendo o seguinte, não é que Deus quer contar assim, tá faltando pouquinho, viu? Não. 80, não, a contagem aqui, na verdade, para te explicar, não é 80, porque você está com 79, então agora, meu Deus, 79, cheguei a 80, meu Deus, estou passando já. Não, calma. Quando a Bíblia fala de 70, 80, ela está dizendo para nós assim, você tem certeza, né, que você nasceu, então você também precisa ter certeza que você vai partir. Esta é a certeza que a Bíblia, quando fala de 70, 80, ela está nos dando essa certeza, ela está nos trazendo essa informação, ela está soprando aos nossos ouvidos, dizendo, olha, se você nasceu, é porque certamente você vai morrer. E todos nós vamos passar por isso. Então, Moisés ainda diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. É a oração que nós precisamos fazer também, para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, ou que Deus nos ensine a razão pela qual estamos aqui. Por que você está aqui? Será que Deus nos colocou aqui simplesmente para viver de qualquer jeito? Não. Eu acredito que todos nós temos algo a entregar à sociedade. Como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, eu acredito que cada um de nós temos uma contribuição, uma parcela que nós podemos colaborar com essa sociedade. Paulo disse assim, nenhum que viva mais para si. Agora você tem que viver para aquele que te criou. Você tem que viver para Deus, entendendo o seguinte, eu estou vivendo e agora a minha vida, eu estou vivendo para contribuir de alguma forma com a vida das pessoas. Talvez você fale, mas pastor, como eu contribuo para a vida de alguém, pastor José Maria? Sabe, pastor, eu vendo acessórios para celular. Mas você sabia que o seu tratamento para com o cliente e a pessoa sai feliz ali, ainda que ela comprou uma capinha talvez antiga para o celularzinho dela, mas ela sai feliz porque você a tratou bem, a tratou com respeito, com dignidade. Você está entregando algo à sociedade. Talvez você vende livros e aí a pessoa foi lá procurando um livro e você tratou bem, e você conversou e mostrou outros livros para a pessoa e a pessoa ficou feliz, saiu feliz. Você está contribuindo para o bem das pessoas. Eu acredito que todos nós temos um chamado para contribuir com a felicidade dos outros. Como seria o mundo se todas as pessoas pensassem assim? Você também acredita que o mundo seria diferente? Se todas as pessoas pensassem, eu vivo para contribuir para a felicidade dos outros. Só isso.
Eu recebo de Deus e compartilho com as pessoas. Eu recebo de Deus e compartilho com as pessoas. Eu recebo de Deus e compartilho com as pessoas. O problema é que as pessoas, assim, elas recebem de Deus, compartilham com as pessoas, mas ela quer de volta. Ela dá com a mão e quer com a outra de volta. E quando essa mão aqui não recebe nada de volta, aí a pessoa se indigna e diz assim: agora então eu só vou pensar em mim, não vou pensar em mais ninguém. Essa pessoa que diz agora eu só penso em mim, não vou pensar em mais ninguém, ela é uma pessoa que não aprendeu o valor que Deus a deu, o grande amor que Deus a amou. Porque quando você faz alguma coisa por alguém, você não pode ficar esperando em troca, receber compreensão, receber nada em troca. Claro que falando de negócios, né? Negócios é uma troca, não é verdade? Mas eu entrego o meu saber, eu entrego o meu conhecimento, seja por meio de produtos ou serviço, né? Eu entrego o meu conhecimento e a pessoa me paga por isso. Mas eu não trabalho pelo dinheiro que eu preciso ou pelo dinheiro que o produto vale. Eu trabalho pela alegria de poder servir a pessoa com aquilo de melhor que eu tenho para oferecer. Seja um trabalho intelectual, seja um trabalho manual, seja qualquer tipo de trabalho. Eu trabalho para entregar à pessoa algo que ela vai ficar feliz. Eu acredito que o mundo precisa dessas pessoas. Nós vamos viver daqui a pouquinho o tempo da eleição. Já pensou se cada vereador que entrasse nas cidades pensasse assim: eu vou entrar para fazer a diferença. Eu vou entrar preocupado com o bem-estar do meu povo. Eu vou entrar para cuidar. Já pensou se cada Câmara dos Vereadores entrasse só vereadores que dissesse assim: eu vou entrar para fazer a diferença. Eu vou entrar para representar meu povo. O problema é que tem tanto lobo vestido de ovelha que você olha e fala: ah, é ovelha. E aí você não consegue ver, porque às vezes ele está usando um disfarce, e aí você não percebe que por trás ali tem uma outra pessoa, com uma outra intenção, com outro caráter, buscando outros interesses. E aí nós precisamos pensar em Deus, falar assim: Deus, preciso que o Senhor nos orienta aqui, Pai, nos dê sabedoria, porque a vida não é só aqui, você vai viver aqui, mas você vai prestar conta depois. O problema, meu amigo e minha amiga, é depois que você morrer. Ah, pastor José Maria, mas esse negócio de morrer, pastor, morreu, acabou, pastor. Não. Hebreus capítulo 9, versículo 27, quero ler para você. Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim para nós: e como homem, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o homem, ou os homens, está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Depois da morte, o que vem? Juízo. O julgamento. A colheita sobre o que você plantou, ou sobre o que você está plantando. Porque você que está me ouvindo agora, dá tempo de você consertar o seu plantio. O problema é aquele que está partindo agora, ou aquele que partiu sem consertar sua vida com Deus, sem consertar o coração. Aquele que partiu com mágoa, aquele que partiu com ódio, ou aquele que está vivendo com ódio, vivendo com mágoa, vivendo com ressentimentos. Você não sabe quando vai partir. Você não pode partir assim. Então você precisa tirar isso do coração. Você precisa pedir para Deus te ajudar, para Deus te limpar. Porque depois que se morre vem o juízo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10. Vou ler para você aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo vai dizer para nós assim, ó. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa
que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui Paulo está falando porque existem dois tribunais. Existe o tribunal do grande trono branco, que é onde os ímpios serão julgados, todas as pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador pessoal, depois da morte ou quando Jesus voltar, todas essas pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus, elas serão julgadas pelo juízo do grande trono branco, pelo tribunal do grande trono branco, pelo juízo de Deus. Nós, os cristãos, você e eu, que aceitamos a Cristo, que amamos a Cristo, nós seremos julgados, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Atenção, porque há uma interpretação equivocada do texto de 1 Coríntios 11, que eu já vi um pastor pregar, dizendo assim, 1 Coríntios 11, versículo 32. Isso aqui é equivocado o entendimento. Se você já viu o seu pastor pregar na igreja, ele está equivocado. Não é a verdade central do versículo, não é esta. Vou te mostrar aqui, 1 Coríntios 11, 32, diz assim, mas, 11:31 melhor, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Então já vi pastor pregar que se julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Eu já vi pastor afirmar isso, irmão. Aleluias. Meu irmão, vamos nos julgar aqui na terra, porque aí você não vai precisar ser julgado nos céus. Não, o texto aqui não está falando isso. Questiona seu pastor, pergunta para ele, fala, pastor, me explica. De preferência, se você lesse esse versículo 31 em mais de uma versão da Bíblia, procure outras versões. Nós já estamos com 13 versões da Bíblia em língua portuguesa. 13 versões. Se você fala espanhol, tem mais de 20. Se você fala inglês, tem mais de 70 versões da Bíblia. E esse versículo aqui não significa que se você se julga, você não será julgado. Sabe o que esse versículo está dizendo? É que quando nós julgamos a nós mesmos, nós vamos estar sempre certos no nosso ponto de vista. É isso que Paulo está dizendo. Tá? A explicação desse versículo diz assim, porque aí você lê só o versículo 31 e para, não é, o versículo 32 faz parte do 31, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, ou seja, se eu julgo a mim mesmo, você acha que eu vou me condenar? Você acha que eu vou me condenar? Tá, beleza, eu sou o juiz, estou lá no tribunal para julgar a mim mesmo, você acha que eu vou dar o veredicto contrário à minha pessoa? Claro que não. É isso que Paulo está dizendo. Se você julga você mesmo, você não vai ser julgado, porque você não vai achar que você está errado. Agora, o versículo 32 diz, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui que abriu a minha cabeça, quando eu fui ler em inglês, e desculpa assim, eu já vi o pastor, o missionário da igreja que eu era antes, falar que se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Ou seja, se julga, irmão, que aí no céu você não vai ser julgado. Aí, quando eu li no inglês, que inclusive ele gosta de ler também a Bíblia em inglês, King James, NLT, ou outras versões que lê, ele vai entender esse versículo, que não é eu me julgar para não ser julgado lá. Não, o versículo está dizendo que quando eu julgo a mim mesmo, eu não me sinto culpado. Quando eu julgo a mim mesmo, eu não me sinto culpado. Se eu julgar a mim mesmo, eu não serei julgado. Ou seja, eu acho que eu estou certo. Agora, a explicação do versículo, num outro
Versículo 32, numa versão mais aberta, diz assim: mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos, para não sermos condenados com o mundo. Então quem te julga é o Senhor, e não a você mesmo. Olha que interessante, né? Talvez você que está me ouvindo agora fale: pastor de Deus, eu criei a vida inteira que se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Foi isso que eu ouvi a vida toda. Mas também foi isso que eu ouvi a vida toda. Belo dia que eu fui morar na África do Sul. E morando na África do Sul, eu fiquei distante de tudo aqui do Brasil. E aí eu me aprofundei no conhecimento espiritual, me dedicando, melhorando, buscando os conhecimentos espirituais. E aí eu fui aprender muito mais coisas. E aí eu vi quantas vezes as explicações falta embasamento teológico, embasamento bíblico. E aí eu fui entender, eu falei: meu Deus, eu não posso de repente concordar com a pessoa que está falando uma coisa que não tem um embasamento teológico, né? Um embasamento teológico. Então, quer dizer, se julgarmos a nós mesmos, não somos julgados. Por quê? Porque eu não vou me condenar. Eu não vou achar que eu estou errado. Eu não vou achar que eu fiz alguma coisa errada. Agora, quando eu sou julgado pelo Senhor, eu sou disciplinado, para então eu não ser condenado com o mundo. Então, por isso a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer, sim, senhores, perante o tribunal de Cristo. E cada um de nós vamos receber do Senhor a recompensa. Então, a nossa vida aqui na terra é uma vida que passa rápido e voa. E você não pode partir dessa vida sem estar unido a Cristo. Você precisa se unir a Cristo, você precisa dedicar a Cristo a sua vida, você precisa amar a Cristo, devotar a Cristo, colocar a Cristo como Senhor da sua vida, para que Ele venha abençoar você, tá bom? Espero ter lhe ajudado um pouquinho. Nós vamos começar aos domingos a falar sobre a salvação. E uma coisa eu vou dizer: não tem tempo a perder. Não é sobre religião, não é sobre igreja. Que às vezes a pessoa fala: eu não gosto desta ou daquela igreja. Eu não estou pregando igreja. Eu estou falando da salvação em Cristo Jesus que você precisa. Nós precisamos abraçar a salvação, viver com Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, tá bom? Ficou claro até aqui? Amém? Então, graças a Deus. Coloque assim diante dele comigo e faça esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados e me conceda a capacitação dada pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, transforma, Senhor, a minha vida completamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu oro: Pai, que momento glorioso, que tempo glorioso, que tempo bom é esse. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoe cada pessoa que está orando comigo agora. Coloca a tua bênção na mão, na vida, na casa, na família de cada pessoa que está orando. Ó querido Jesus, ó divino Espírito Santo, abençoe cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança. Sejam todos abençoados, segundo o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Oh, que maravilhas. Deu para entender, gente? Então, esse nosso momento aqui é um momento também reflexivo, para nós entendermos um pouco acerca da nossa vida. Então, portanto, não esqueça da sua salvação, tá? Não preocupe com as almas dos outros sem preocupar com a sua primeiro.
A primeira alma que precisa ser salva não é da outra pessoa. A primeira alma que precisa ser cuidada é a sua alma. Cuide, portanto, da sua vida espiritual. E eu estou aqui para lhe acompanhar todos os domingos, neste mesmo horário, no nome de Jesus, tá? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, até lá.